Oração inicial. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e fonte de todo consolo, venho diante de Ti para pedir discernimento e sabedoria ao compreender os sinais e mensagens que podem vir através dos meus sonhos. Sabes que, por vezes, em minha segurança, pessoas queridas que já partiram se fazem presentes, e me questionam qual a Tua vontade por meio dessas visões. Concede-me, Senhor, a graça de interpretar esses sonhos à luz da fé, para que eu possa perceber a Tua mão amorosa guiando meus passos e me protegendo de todo o mal. Que a Tua paz cumprimente meu coração e que eu possa, com confiança, orar por aqueles que já estão em Tua presença. Amém. Você já sonhou com alguém que já partiu deste plano terreno? Aquela pessoa que fisicamente não está mais entre nós, mas que aparece de maneira tão clara em seus sonhos. O que isso realmente significa? Será apenas uma manifestação do subconsciente ou há algo muito mais profundo por trás disso? Segundo os ensinamentos de Padre Pio, sonhos com entes queridos que já faleceram podem carregar mensagens poderosas do plano espiritual. No início deste vídeo, aventuro uma oração pedindo discernimento para entender o que Deus deseja nos revelar através desses sonhos. Senhor, ilumina nossa mente e coração para que possamos compreender os sinais que o plano espiritual nos envia através dos sonhos. Amém. Mas por que sonhamos com aqueles que partiram? Estariam eles tentando nos dizer algo? Padre Pio acreditava que esses sonhos são mais do que simples lembranças, eles podem ser comunicações espirituais, sinais de que as almas dos falecidos estão presentes e envolvidas em nossas vidas de maneiras misteriosas. Enquanto refletimos sobre isso, fazemos mais uma oração pedindo a intercessão de Padre Pio. Padre Pio, interceda por nós para que possamos entender os sinais e mensagens que nos são enviados através dos sonhos. Amém. Vamos explorar juntos o significado espiritual desses sonhos à luz dos ensinamentos de Padre Pio e como isso pode impactar nossa jornada espiritual. Se você já teve essa experiência, compartilhe nos comentários e peça, Padre, proteja-me. Oração. Ó, meu amado Pai Celestial, obrigado-te pelas vezes em que revela a Tua vontade e proteção através dos sonhos, especialmente quando me visita com a presença daqueles que amo e já partiram desta vida. Que esses encontros oníricos sejam sempre um sinal da Tua presença constante, me guiando e me fortalecendo nas decisões que devo tomar. Dá-me claro para entender as mensagens que esses sonhos trazem, e ajuda-me a sempre recorrer a Ti em oração, pedindo a intercessão das almas que caminham contigo no paraíso. Que em cada sinal, eu sinto Tua mão poderosa guiando meus dias, protegendo-me de todo perigo e me aproximando mais da Tua vontade divina. Amém. De acordo com Padre Pio, o mundo dos sonhos possui uma dimensão espiritual profunda. Ele acreditava que o sonho é um canal pelo qual Deus e o mundo espiritual podem se comunicar conosco. Essa crença é ainda mais relevante quando conversamos de sonhos com pessoas que já faleceram. Esses sonhos, segundo o santo, não são apenas manifestações inconscientes, mas podem ser maneiras pelas quais as almas daqueles que amam nos enviar mensagens. Antes de ignorarmos um sonho com alguém que já partiu, devemos lembrar o conselho de Padre Pio: reze e busque discernimento, pois pode haver um propósito maior por trás dessa experiência. Vamos orar juntos. Pai Celestial, abre nossos corações para que possamos receber com claro as mensagens que nos são enviadas através dos sonhos. Amém. Padre Pio acreditava que esses sonhos podem ser respostas às orações de quem permanece, ou até pedidos de intercessão por parte das almas. Eles podem ser sinais de que essas almas estão em paz ou que estão tentando nos consolar em momentos difíceis de nossas vidas. A presença espiritual de nossos entes queridos continua nos acompanhando, mesmo após sua partida física. Em muitos casos, esses sonhos também podem nos alertar para decisões importantes que precisamos tomar ou nos lembrar de situações que merecem mais atenção. Ó Senhor, que nossas orações cheguem até aqueles que partiram, e que suas almas descansem em paz. Amém. Oração. Pai Santo, diante de Ti coloco todos os sonhos que tenho e as mensagens que eles recebem. Que o Teu Espírito Santo ilumine minha mente e coração para que eu possa discernir, com humildade, cada significado, cada sinal que me envia. Que as almas daquelas que amei e que já partiram estão em paz junto a Ti, intercedendo por mim e me guiando em minhas jornadas. Concede-me, Senhor, a graça de viver com fé, sabendo que, mesmo na morte,
O amor e a proteção que vem de ti dos teus filhos nunca cessam. Que eu possa sempre buscar tua proteção e confiar nas respostas que me ofereces, por meio da oração e dos sinais celestes. Amém. Um exemplo é o de Teresa, que sonhava repetidamente com sua avó em um jardim florido. No sonho, sua avó estava sempre sorrindo e em paz, algo que inicialmente Teresa não compreendia. Após orações de discernimento, ela descobriu que o sonho era uma forma de sua avó lhe transmitir tranquilidade para enfrentar um momento difícil. Essa experiência trouxe conforto e confirmou a crença de Padre Pio de que esses sonhos podem ser verdadeiros presentes espirituais. Antes de encerrarmos este bloco, vamos fazer mais uma oração. Senhor, que possamos receber o consolo e a paz através dos sonhos que nos conectam com aqueles que amamos. Amém. O significado espiritual desses sonhos vai além do que podemos entender apenas com a razão. Segundo Padre Pio, os laços de afeto não são quebrados pela morte, e as almas daqueles que amamos podem aparecer em sonhos para nos guiar, consolar ou até nos alertar sobre algo. Se uma pessoa falecida aparece serena em nossos sonhos, pode ser um sinal de que sua alma está em paz. Em outros casos, o sonho pode ser uma resposta às nossas orações, mostrando que nossos pedidos por elas foram ouvidos. Como o Padre Pio ensinou, precisamos estar atentos aos detalhes desses sonhos. Senhor, dai-nos a sabedoria para interpretar os sinais e a força para seguir o caminho que nos é revelado. Amém. Os sonhos também podem nos alertar sobre perigos ou decisões importantes. Carlos, por exemplo, sonhou com seu irmão falecido, que o anunciava sobre uma escolha importante. No sonho, o irmão o aconselhou a reconsiderar sua decisão. Após refletir e orar, Carlos descobre que o sonho era um aviso para mudar de caminho. Ele obteve o conselho e evitou uma decisão prejudicial. Essa história ilustra como os sonhos podem ser verdadeiros guias espirituais. Antes de seguirmos adiante, peçamos em oração: Padre Pio, ilumina nossas decisões e guia-nos pelos caminhos da verdade. Amém. Sonhar com alguém que já faleceu pode ser um momento de extrema conexão espiritual. Para Padre Pio, esses sonhos não são meras criações da mente, mas sinais claros de que algo além do físico está tentando se comunicar conosco. Ele acreditou que, em muitos benefícios, Deus permite que essas almas se apliquem em nossos sonhos para transmitir uma mensagem ou trazer conforto. Quando acordamos com a lembrança nítida de um sonho com uma pessoa querida que já partiu, devemos prestar atenção a cada detalhe. Padre Pio nos ensinou que esse significado dos sonhos podem estar nas palavras não ditas, nos gestos, no cenário ao redor, tudo com a intenção de nos guiar ou oferecer um consolo espiritual. Uma oração de gratidão ao acordar é essencial para acolher o que nos foi revelado. Senhor, obrigado pelo sonho e pela mensagem que me foi enviada. Que meu coração esteja aberto para compreender o que deseja me ensinar. Padre Pio sempre destacou que as aparições de entes queridos em sonhos poderiam ser sinais divinos. Muitas vezes, almas que ainda estão em processo de purificação aparecem em nossos sonhos, buscando nossas orações para completar sua jornada em direção à luz eterna. A presença dessas pessoas em nossos sonhos é, portanto, um lembrete poderoso da importância de rezarmos pelos falecidos. A oração intercessora pode ajudar essas almas a alcançar a paz eterna. Padre Pio nos aconselhava, ao despertar, pedir pela misericórdia divina sobre essas almas. Ó Deus, cheio de compaixão, acolhei a alma de nome da pessoa falecida em teu abraço eterno. Que ela encontre descanso e luz junto a ti. Ao rezar por aqueles que já partiram, também nos conectamos de maneira profunda com a misericórdia divina, fortalecendo nossa própria fé e nosso entendimento sobre a vida além da morte. Outro aspecto importante que Padre Pio ressaltava sobre os sonhos com falecidos é o impacto que esses momentos podem ter em nossas vidas presentes. Ele acreditava que, muitas vezes, as mensagens que essas almas transmitem estão relacionadas a algo que precisamos ajustar ou entender em nossa própria jornada espiritual. Sonhos desse tipo podem ser avisos, convites à reflexão ou até mesmo chamados à mudança. Quando uma pessoa falecida aparece em sonho, ela pode estar nos alertando sobre nossas escolhas, nos incentivando a perdoar, a amar mais ou a nos aproximar de Deus. É importante que, após esses sonhos, dediquemos tempo à oração e à meditação para buscar o discernimento necessário. Rezemos assim: Senhor, que eu tenha a sabedoria para entender o que me foi revelado e a coragem para transformar minha vida conforme tua vontade.
Padre Pio também mencionava que, às vezes, as almas aparecem para nos lembrar que, embora não estejam mais presentes fisicamente, elas continuam intercedendo por nós no reino espiritual. Isso significa que essas visitas podem ser uma forma de nos assegurarmos de que não estamos sozinhos, que temos aliados espirituais que oram por nós. Esse tipo de sonho pode nos encher de paz, confiança e nos ajudar a enfrentar os desafios diários com mais coragem. A presença de um ente querido em sonho pode ser uma manifestação do amor divino, mostrando-nos que as orações, tanto as nossas quanto as dos falecidos, têm um impacto duradouro e poderoso. Padre Pio sempre ressaltou a importância de cultivar essa ligação entre os vivos e os que já partiram, fortalecendo a união espiritual através da oração. Senhor, obrigado por me lembrar que, mesmo na ausência física, o amor daqueles que já partiram continua me guiando e protegendo. Finalmente, é importante refletir sobre o quanto esses sonhos nos ensinam sobre a nossa própria mortalidade e nossa caminhada rumo à vida eterna. Padre Pio afirma que, ao nos depararmos com sonhos assim, somos convidados a relembrar que a vida terrena é apenas uma parte de nossa existência. O encontro com pessoas que já nos convidaram a pensar sobre nossa própria preparação espiritual para o momento de nossa passagem. Esses sonhos, portanto, não devem ser vistos com medo, mas com um olhar de esperança e renovação da fé. Cada vez que um falecido aparece em nossos sonhos, é uma oportunidade de reavaliarmos nossa vida, nossos relacionamentos e nossa conexão com Deus. Rezemos assim: Pai Celestial, dá-me a graça de viver cada dia com o coração aberto à Tua vontade e preparado para a modernidade, guiado pelas Tuas mãos e pela intercessão dos que já estão contigo. Padre Pio sempre disse que as visitas de entes queridos em sonhos não devem ser ignoradas, pois podem carregar uma intenção divina. Às vezes, esses sonhos nos revelam uma necessidade de reconciliação com aspectos de nossa vida que estão em desequilíbrio, seja em nossos relacionamentos ou em nossa própria fé. Quando sonhamos com um falecido, isso pode ser um lembrete silencioso de que algo em nosso caminho precisa de ajustes, e esse chamado vem através da figura de alguém que já não está fisicamente conosco, mas cuja presença espiritual continua forte. Padre Pio nos encorajou a usar essas experiências como uma oportunidade para refletir sobre como estamos vivendo e o que precisamos mudar para estarmos mais alinhados com a vontade de Deus. Uma oração de entrega pode nos ajudar a absorver esse ensinamento. Senhor, ajude-me a enxergar com clareza o que precisa ser transformado em minha vida. Que o sonho com nome do falecido seja uma luz para guiar meu caminho de volta à Tua presença. Para além da mensagem espiritual direta, sonhar com pessoas falecidas também carrega uma profunda carga emocional, e Padre Pio compreende o quanto isso pode influenciar nosso estado de espírito. Ele dizia que, em muitos casos, esses sonhos são um presente de Deus, oferecendo-nos a chance de sentir, mesmo que momentaneamente, o conforto da presença de alguém querido que já partiu. Essa experiência, em vez de ser motivo de tristeza, deve ser vista como uma vitória. É como se Deus estivesse nos concedendo uma forma de nos despedirmos ou de nos reconciliarmos emocionalmente com a perda. Padre Pio sempre ensinou que devemos acolher esses sonhos com gratidão, entendendo que, em cada um deles, há uma mensagem de paz e amor. Uma prece pode fortalecer essa gratidão. Obrigado, Senhor, por me conceder esse momento de conexão com o nome da pessoa. Que o conforto desse sonho acalme meu coração e me aproxime de Tua paz. Outro ponto abordado por Padre Pio era o papel desses sonhos na cura emocional. Ele acreditava que, quando estamos profundamente feridos pela perda de alguém, Deus permite que essas almas se apliquem em sonhos para acelerar o processo de cura. Ao sonharmos com alguém que já foi, podemos sentir a presença dessa pessoa de uma maneira tão real que somos capazes de processar as emoções de luto de forma mais completa. Esses sonhos funcionam como um canal para liberar sentimentos reprimidos, como lamentações podem ou palavras não ditas. Padre Pio recomenda que, após esses sonhos, dediquemos um tempo para a oração, permitindo que a cura espiritual e emocional se manifeste em nós. Uma especial pode ajudar nesse processo. Senhor, eu te peço que continue curando meu coração. Que esse sonho com nome da pessoa falecida traga a cura que minha alma precisa e oração me ajude a aceitar a Tua vontade em todas as coisas. Esses sonhos também nos lembram da interconexão entre o mundo físico e o espiritual, uma das bases dos ensinamentos de Padre Pio. Ele acreditava que, através dos sonhos, o véu entre esses dois mundos se tornava mais fino,
permitindo-nos vislumbrar realidades que estão além de nossa compreensão terrena. Sonhar com pessoas falecidas, para ele, era uma forma de nos aproximarmos da verdade espiritual de que a vida continua após a morte e que nossa jornada não termina aqui. Cada participação em sonho é, portanto, um convite para aprofundarmos nossa fé e fortalecermos nossa esperança na ressurreição e na vida eterna. Padre Pio nos ensinou que convém usar esses momentos para renovar nossa confiança em Deus e em suas promessas de salvação. Uma oração que reflete esse entendimento pode ser assim: Senhor, eu te agradeço por me mostrar que a vida é muito mais do que o que vemos. Que cada sonho seja um lembrete da tua promessa de vida eterna e da tua P. É importante também lembrar que, em muitos casos, os sonhos com falecidos não estão apenas relacionados ao que precisamos resolver emocionalmente, mas também ao que essas almas precisam de nós. Padre Pio ensinou que, muitas vezes, os falecidos que aparecem em nossos sonhos estão pedindo por nossas orações e intercessões. Eles estão passando por momentos de purificação e, ao se apresentarem em nossos sonhos, estão nos pedindo ajuda para alcançar a comunhão plena com Deus. Não é incomum que, após sonhar com um ente querido falecido, sintamos uma forte vontade de rezar por sua alma. Padre Pio nos lembra que devemos responder a esse chamado com fé e generosidade, oferecendo nossas preces pela salvação dessas almas. Uma oração poderosa para esse propósito é: ó Deus misericordioso, eu te peço que recebas a alma de nome do falecido em teus braços. Que, através de minhas orações, ela possa encontrar a paz e a luz eterna ao teu lado. Padre Pio também enfatizou que, às vezes, os sonhos com pessoas falecidas podem ser um sinal de que precisamos nos libertar de sentimentos de culpa ou arrependimento. Muitas vezes, carregamos dentro de nós o peso de palavras não ditas, ações que nunca foram corrigidas ou decisões que não podemos desfazer. Quando esses entes queridos aparecem em nossos sonhos, pode ser a maneira de Deus nos mostrar que chegou a hora de deixar o passado para trás e encontrar a paz. Esses sonhos servem como um lembrete de que, embora não possamos mudar o que já aconteceu, podemos nos reconciliar com nossos sentimentos e encontrar perdão através da oração. Padre Pio aconselhou que, após ter um sonho desse tipo, deveríamos fazer uma oração de arrependimento e pedir a Deus que alivie o coração: Senhor, desculpe minhas falhas e ajude-me a encontrar a paz interior. Que o sonho com nome do falecido seja um sinal de tua graça e de que posso, finalmente, soltar as amarras do arrependimento. Outro ensinamento profundo de Padre Pio sobre os sonhos com pessoas falecidas é que eles podem funcionar como lembretes para que nos reconectemos com a espiritualidade em nossas vidas diárias. Ele acreditou que, ao nos permitir ver essas almas, Deus está nos mostrando a importância de mantermos nossa fé viva e ativa, mesmo nos momentos em que nos sentimos desconectados ou distantes da prática religiosa. Esses sonhos funcionam como um despertar espiritual, uma oportunidade de voltarmos nosso olhar para Deus e para nossa relação com o divino. Padre Pio encorajou seus seguidores a aproveitarem esses momentos para fortalecer sua prática espiritual, seja através de mais orações, participação nos sacramentos ou de uma maior dedicação ao próximo. Uma oração que pode nos ajudar a fortalecer nossa fé após esses sonhos é: Senhor, fortalece minha fé e me ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Que o sonho com nome da pessoa seja o impulso que eu precisei para renovar meu compromisso contigo. Padre Pio também acreditava que podem, em certos casos, esses sonhos serem um sinal claro da presença protetora dos anjos e santos em nossa vida. Quando estamos em momentos de grande necessidade ou passando por dificuldades extremas, Deus pode permitir que nossos bebês sejam aplicados em nossos sonhos para nos confortar e nos proteger. Para Padre Pio, esses sonhos são como uma forma de intervenção divina, onde as almas daqueles que amam, agora em paz, vêm para nos dar forças, nos guiar ou simplesmente nos garantir que não estamos sozinhos em nossa jornada. Ele nos ensinou a rezar pedindo a proteção dos céus sempre que tivemos um sonho desse tipo: Senhor, eu te agradeço pela presença protetora de nome do falecido em meu sonho. Que ele seja um sinal de que tua mão está sobre mim, guiando-me e protegendo-me em todas as situações. Uma outra lição transmitida por Padre Pio sobre os sonhos com falecidos está ligada à importância de fazermos a nossa parte para honrar aqueles que partiram. Ele acreditava que esses sonhos podem ser um convite para que reflitamos sobre o legado daqueles que nos precederam e como podemos honrá-los em nossa própria vida.
Esses sonhos nos incentivam a sermos as melhores versões de nós mesmos, vivendo de acordo com os princípios e ensinamentos que nos foram passados, tanto por aqueles que já foram quanto por nossa própria fé. Padre Pio aconselhou que, depois de sonharmos com esses queridos falecidos, deveríamos dedicar um tempo para pensar em como podemos continuar seu legado, seja através de boas ações, do cuidado com os outros ou de um maior comprometimento com nossa fé. Uma oração pode nos guiar nesse propósito. Senhor, ajude-me a honrar o legado de nome da pessoa em minha vida. Que eu possa viver de acordo com teus ensinamentos e transmitir o amor e a fé que aprendi com ela. Finalmente, Padre Pio nos lembrava que a oração pelos mortos é uma prática poderosa, não só para ajudar as almas no purgatório, mas também para fortalecer nossa própria fé e nos aproximar mais de Deus. Ele acreditava que, ao rezarmos pelas almas dos falecidos, também receberíamos vitórias e graças divinas. Esses sonhos, então, podem ser um lembrete de que devemos orar continuamente por aqueles que já partiram, confirmando que nossa conexão espiritual com eles não se rompe com a morte, mas se fortalece através da oração. Rezar pelos falecidos é um ato de amor e de caridade, e Padre Pio ensinou que essa prática é uma expressão da nossa fé em Deus e em sua misericórdia. Para fortalecer essa conexão espiritual, uma oração final pode ser: Senhor, eu te peço que ilumines a alma de nome do falecido, e que ela encontre a tua paz eterna. Que minha oração chegue até o céu como um sinal do meu amor e da minha fé no teu poder redentor. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Sua presença é extremamente valiosa para nós, e esperamos que este significado tenha tocado seus corações, trazendo conforto e esclarecimento sobre o espiritual dos sonhos com pessoas falecidas, baseado nos ensinamentos de Padre Pio. Agradecemos por dedicar seu tempo e confiança em nosso trabalho. Que as palavras aqui compartilhadas podem inspirar momentos de reflexão e fortalecer sua fé. Continue conosco nessa jornada espiritual e, veja este vídeo foi útil para você, compartilhe com aqueles que também podem se beneficiar dessa mensagem. Que Deus os abençoe e ilumine sempre seus caminhos.